carta de Tiago, dando continuidade ao estudo, à meditação na carta de Tiago, capítulo de número 1, Tiago capítulo 1, epístola de Tiago capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27, Tiago capítulo 1, de 19 a 27, eu vou ler e os irmãos, os presentes, devem ouvir atentamente a leitura da palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, de 19 a 27, diz assim o texto sagrado: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O Senhor aplique mais uma vez a sua palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, Tiago vai concluir seu raciocínio, suas orientações a respeito de como os cristãos, tanto da dispersão como todos nós que somos instruídos pela palavra de Deus, devem lidar com as tribulações, as provas da vida, tendo uma postura de servos fiéis do Senhor. Ele então já nos disse que devemos encarar as provas tendo-as como motivo de se alegrar. Disse também que devemos encarar as provas orando com fé, para buscar, para ter sabedoria da parte de Deus. Disse que devemos encarar com dignidade as provas ligadas à pobreza e à riqueza. Disse que devemos encarar as provas entendendo a diferença entre provação e tentação. Disse também que nós devemos encarar as provas confiando no caráter imutável de Deus. E agora ele traz a última instrução a respeito de como lidarmos com as provas, dizendo, declarando que nós devemos encarar as provas ouvindo atentamente a palavra de Deus, para encontrar nela edificação e direção espiritual. Então, a última instrução, a última orientação de Tiago de como lidarmos com as provas, como lidarmos corretamente com elas, é enfrentar as provas tendo uma postura correta diante da palavra de Deus, para encontrar nela direção e edificação espiritual. Então, ele conclui dizendo que tudo isso deve ser tratado por nós, deve ser encarado por nós com a postura correta de quem busca na palavra de Deus instrução, direção e edificação, para que a nossa postura seja correta diante das provas, das tribulações. Então, como então ele orienta esta postura? O que é para Tiago esta postura correta diante da palavra de Deus, para encontrar nela edificação e direção? Bem, ele parte do princípio de que está lidando com cristãos, então isso significa que estes indivíduos já foram regenerados pelo Espírito Santo,
receber um novo coração, tem o seu coração, a sua alma inclinada para a palavra de Deus, né? Tem a capacidade do Espírito Santo de compreender, de ser instruído pela palavra de Deus. Então agora ele exorta como que neste privilégio que nós temos de sermos regenerados, de termos um novo coração, de termos uma nova natureza, de termos no Espírito Santo a capacidade de compreender e ser instruído pela palavra de Deus. Ele agora vai dizer o que cabe em termos de responsabilidade nossa, que postura é exigido de nós para ouvir a palavra de Deus, para lidar com a palavra de Deus. Nós já temos um coração regenerado, mas esse coração, esta nova vida, este novo coração, esta alma regenerada, ela precisa ser instruída, ela precisa ser fortalecida, precisa ser moldada pela palavra de Deus. Este novo caráter precisa ser moldado na palavra de Deus. Então há um processo aí de maturação, de transformação que a palavra de Deus vai exercer em nosso novo coração. É sobre isso que Tiago está falando, como que nós devemos nos portar diante da palavra de Deus para receber dela a contínua edificação para a nossa vida espiritual. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é quanto à postura correta diante da palavra de Deus para que nós possamos ser edificados e dirigidos pela palavra de Deus, que em primeiro lugar nós devemos ter disposição para ouvir muito mais do que para falar, ter a disposição para sermos instruídos pela palavra de Deus. Tiago ele traz para as suas orientações, ele traz para seu discurso muitas coisas que foram ditas pelo próprio Salomão em Provérbios e Eclesiastes, especificamente em Provérbios, quando Salomão fala da necessidade de nos dispormos a ouvir a voz da sabedoria, a buscarmos a sabedoria, a buscarmos o entendimento, a instrução. E é sobre isso que ele vai dizer que nós devemos ter disposição para sermos instruídos, principalmente em momentos de aflição, que somos geralmente levados pelas emoções a ter posturas erradas. Veja como ele diz nos versículos 19 e 20: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago sabe que diante das aflições, principalmente daquelas produzidas pela perseguição, pela injustiça, pelas ações dos homens contra nós, elas geralmente suscitam no nosso coração a ira, o ódio, o sentimento, o desejo de vingança, a busca por justiça. Então Tiago sabe que nós somos fáceis de sermos dominados pelos sentimentos, principalmente quando nós somos injustiçados, principalmente quando nós somos tratados de maneira ingrata, injusta em relação às pessoas, no que diz respeito às pessoas. Então ele diz: olha, cuidado para que você não seja levado, tomado pelos sentimentos que geralmente nos levam a falar mais do que devíamos, a querer de alguma forma nos justificar, nos leva a ter uma postura de murmuração, de questionamento, de debates desnecessários, de expressões de sentimentos através das palavras, tentando de alguma forma justificar, defender. Ele diz: as expressões de sentimento, o ódio, a ira, o embate, o debate, a briga, o litígio, o debater, o simplesmente querer se justificar e se defender, é exatamente o contrário daquilo que o mundo ensina. As pessoas dizem, o mundo ensina que você precisa, diante do ódio, colocar para fora seus sentimentos. Inclusive há orientações de que você deve falar mesmo, você deve colocar para fora, se necessário até gritar, esbravejar. Tem gente que diz que é uma santa terapia gritar, botar tudo para fora quando está com raiva, com ódio. A Bíblia diz exatamente o contrário.
quando você está tomado por sentimentos, principalmente como ira, ressentimento, é melhor você colocar a mão na sua boca, é você colocar um cadeado na sua boca. O salmista disse assim: Senhor, põe cadeado nos meus lábios, para que eu não profira mentiras, para que eu não minta, para que eu não peque contra ti. Porque ele sabe que um coração ferido, que uma boca a serviço de um coração ferido, é uma grande tragédia. Então, contrário daquilo que o mundo diz, que a gente deve colocar tudo para fora, a Bíblia diz: na hora que você é tomado pelos sentimentos, o melhor é você ficar calado, é não falar nada, é dominar os seus sentimentos, para que você tenha condições emocionais de maneira pacífica ou rodeira, porque é fácil a gente perder o direito quando a gente está com ódio, com raiva, com ressentimento, quando a gente é injustiçado e esses sentimentos levam a gente a procurar justiça. É fácil a gente perder o direito, porque quando a gente vai revidar na mesma moeda que nós recebemos, quando a gente busca se vingar de alguma forma, alguém já disse: se uma pessoa me falar duas, eu falo três. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eu já vi muito crente dizendo isso. É contrário do que a palavra de Deus diz. Então, Tiago está dizendo exatamente que, principalmente quando nós somos alvos de injustiça, de perseguição, de ódio, quando estamos diante do sofrimento, principalmente causado pela perseguição, pelo ódio, pelas ações das pessoas contra nós, é preferível que busquemos ouvir a instrução, a orientação, que nos deixemos ser instruídos por Deus através de sua palavra, de como devemos lidar, porque geralmente os sentimentos não nos permitem pensar corretamente. Sentimentos de ira e de ódio roubam-nos a sanidade, a consciência, a tranquilidade necessária para raciocinar e tomar decisões corretas e sábias. Agir impulsionados por sentimentos como ódio é geralmente um suicídio. É uma atitude que geralmente nos leva a perder o pouco do direito que nos restou. Então ele diz: olha, sabeis, estejam prontos, tenham mais disposição para ouvir. Nesses momentos é hora da gente procurar uma instrução, uma orientação. Então por isso que é preferível que oremos, pedindo a Deus sabedoria, como o Tiago disse, e nos dispusemos e nos dispomos a ouvir a instrução, a receber da palavra de Deus, quer através da leitura, quer através de alguém que Deus designou para nos instruir espiritualmente, nos oriente a respeito de como lidar. Então, devemos, para lidar corretamente com as provas, com as dificuldades, é preciso buscar na palavra de Deus a orientação que nós precisamos. É hora de ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, porque nesses momentos nós queremos muito respostas de porquê, de para quê, o sofrimento e as dificuldades. Mas mais do que falar, precisamos ouvir aquilo que Deus diz em sua palavra, sermos instruídos. Então a primeira coisa que Tiago diz é: tenha disposição para aprender, principalmente naqueles momentos que somos dominados pelos sentimentos. Acalme seu coração e busque a instrução, a orientação da palavra de Deus. Então a primeira coisa, disponha-se a ser instruído. Ouça. Não é hora de falar, é hora de ouvir. Então o Tiago diz: temos que ter mais disposição para ouvir do que para falar. Quando a gente está nervoso, geralmente a gente quer falar. Mas Tiago diz: não, acalme-se e ouça e busque a instrução da palavra de Deus, porque agir impulsionado por sentimentos geralmente nos fazem errar. Então esse é o momento que a gente tem que acalmar o nosso coração e buscar a instrução correta da palavra de Deus. Segunda coisa é que devemos então, ao buscar, ao nos dispor
devemos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus com humildade e temor. Então não é só ouvir, porque o problema é que muitas vezes a gente vai para a palavra de Deus, ou pede a alguém, ou se dispõe a ouvir, mas geralmente a gente quer ouvir aquilo que interessa a nós. A gente quer ouvir aquilo que a gente espera. Muitas vezes a gente quer ouvir uma corroboração com o que a gente acredita e acha. E muitas vezes a gente quer uma orientação que concorde com o que a gente está pensando em fazer, que geralmente é equivocado. Então, ele vai dizer, disponha-se, mas disponha-se com coração humilde e temente, querendo ser instruído pela palavra de Deus. Versículo 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, ele vai falar de alguns embaraços, de algumas dificuldades que impedem ouvirmos corretamente a palavra de Deus. Ele diz assim, ele usa a linguagem de despir, de tirar a roupa, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Aqui ele está se referindo exatamente àqueles sentimentos que são acumulados em nosso coração diante das aflições. Sentimento de ódio, sentimento de vingança, sentimento de desespero, de desejo desesperado de se livrar do problema, sentimento muitas vezes de querer resposta a todo custo do porquê. Então ele diz, geralmente estas coisas elas se tornam parte de nossa personalidade que a gente não percebe. A gente acumula muitas vezes tanto ressentimento que a gente não percebe que começa a ser moldado, nossa maneira de agir começa a ser moldada por isso. Tem gente que diz assim, não, é porque eu sou sanguíneo mesmo, eu sou uma pessoa muito estourada. Não ele tem acumulado tanto ressentimento não tratado no seu coração, que aquilo já é uma maldade inerente no seu coração, já é algo que já está impregnado no seu coração, agir com irritabilidade diante das provocações, agir com irritação, sendo iracundo, sendo uma pessoa ansiosa, desesperada diante do sofrimento, porque aquilo já começa a fazer parte de sua personalidade, porque é um acúmulo de maldade, é um acúmulo de comportamento não tratado. Então existe sim, busque a orientação da palavra de Deus para que você possa despir-se daquilo que você está acumulando, vem acumulando ao longo do tempo em sua vida. Uma pessoa iracunda, uma pessoa irascível, uma pessoa irritadiça, uma pessoa amarga, é uma pessoa que vem acumulando ressentimentos, coisas pecaminosas em seu coração que muitas vezes não percebe. Então ele diz assim, olha, despojando o seu coração, ou seja, é como se ele dissesse assim, vá para a palavra de Deus, vá ouvir a palavra de Deus, aberto a ser instruído, disposto a ser instruído, muitas vezes a ter que abrir mão, ter a disposição de abrir mão de coisas que você já está acostumado com elas, disposto a ser instruído de fato e orientado, com a humildade de quem quer receber uma instrução a respeito daquilo. Porque é interessante quando as pessoas vêm pedir conselho para a gente, principalmente quando elas estão ressentidas, quando elas estão feridas, elas geralmente querem uma palavra que corrobore com a sua ideia. E aí quando vem pedir conselho, muitas vezes as pessoas vêm pedir conselho da palavra de Deus, geralmente quando se trata de litígios entre casais, amigos, eu sempre procuro mostrar para aquela pessoa que toda vez que há um litígio, geralmente não existe um inocente nessa história. Os dois erraram. A diferença é que um começou e o outro continuou. Quando há discórdia, quando há litígio, as partes estão erradas. E alguém tem que começar a reconhecer isso. E aí geralmente as pessoas elas vêm para nós falando do outro e se defendendo, mostrando a culpa do outro e se defendendo. E aí quando você diz assim, mas onde... Lembro de uma irmã que pediu um conselho a respeito do seu casamento. Aí ela falava mais, falava, eu disse assim, mas e a irmã, como é que a irmã está lidando com isso? Como é a postura da irmã? Ela me disse, sua postura está errada. Mas eu ouvi falar, foi do meu marido. Eu disse, mas seu marido não está aqui não, a senhora está.
com o seu marido, falo eu, e vou procurar saber isso aí que a senhora está falando dele. Mas eu quero saber a sua postura, como a senhora está lidando com isso. Então agindo assim, está errado, está errado. Então ela ficou muito incomodada porque ela veio falar, ela queria que eu dissesse assim, a irmã tem razão, larga esse homem, não presta mesmo não, para de sofrer, a senhora tem que ser feliz, joga esse homem para lá e vai ser feliz, minha irmã. Eu disse, não, suporte, até onde a Bíblia diz que tem que suportar, seja humilde, faça a sua parte, perdoe. A pessoa disse, mas pelo amor de Deus, pastor, eu vim aqui pedir uma orientação, o senhor está me dizendo exatamente tudo o contrário. Porque é assim, é isso que a gente quer que a Bíblia diga o que a gente quer ouvir, a gente quer receber a instrução que corrobore com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, e geralmente a Bíblia está contra nós porque nós somos pecadores. Então ele diz, despojando-vos de todo acúmulo de mal. Ele sabe a tendência do coração de acumular atitudes e sentimentos errados, e toda vez que a gente vai com sinceridade para a palavra de Deus, ele sempre mostra quartos escuros de porta fechada, ele sempre mostra sujeira botada para debaixo do tapete, ele sempre mostra que há exatamente áreas que não foram tratadas e precisam tratar. Então ele diz, olha, então, despojando de toda maldade, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, ou seja, com o coração manso, aceitando a instrução. Com mansidão é exatamente isso, acolhendo de bom grado a palavra, concordando que ela é a palavra de Deus, é a orientação de Deus, é o melhor de Deus para nós, que geralmente contraria o que a gente pensa, como a gente acredita e como a gente quer agir diante da situação, e muitas vezes mostra o contrário daquilo que a gente acredita em relação a nós. Então assim, com mansidão, a palavra que em vós tem sido implantada, que tem sido colocada pela pregação, pelo ensino, você aceite com mansidão, ou seja, deixe de ficar lutando contra a palavra, resistindo à palavra de Deus. Teve um dia que terminei um sermão, a irmã disse assim, pastor, essa palavra foi uma bênção, olha, esse sermão foi todo para fulano, ela não estava aqui não, mas esse sermão foi todo para ela. Eu disse, mas que perda de tempo, só passou 45 minutos de sua vida ouvindo um discurso que servia só para outro, passou 45 minutos de sua vida ouvindo uma pregação que não serviu nada para a senhora, e que a pessoa que precisava ouvir não estava lá. Aí diz, ouvindo com mansidão a palavra que tem o poder para salvar. Ou seja, ele não está dizendo aqui que essas pessoas não são regeneradas, mas Tiago sabe que a salvação é tanto um ato como é um processo. Ele sabe que a palavra precisa continuar agindo de maneira salvadora em nós, no processo de santificação, de transformação, de moldar caráter, transformar o caráter, de amadurecer o crente. Nós continuamos recebendo os efeitos salvadores da palavra de Deus em nós. Ela continua agindo de maneira salvadora, limpando nosso coração, transformando, convertendo a cada dia. Então, essa palavra que começou a agir de maneira salvadora na regeneração, precisa continuar agindo de maneira salvadora na santificação, até que ela conclua seu ato salvador na glorificação. Então a salvação, ela é tanto um ato passado, como ela é um processo contínuo, como ela é algo futuro. Ou seja, nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós já fomos regenerados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. E tudo isso pela palavra. Mas para que ela tenha esse efeito, nós devemos ouvir com a disposição de um coração humilde, manso, que está disposto a ser instruído, que está disposto a ser orientado, como quem quer de fato ser instruído pela palavra de Deus, como quem vai às fontes beber a água, como quem vai à mesa comer do alimento, como quem vai ao mestre receber a instrução. Então ele diz, com a mansidão e o temor de quem quer ser instruído. E por último, devemos ouvir a palavra de Deus com a disposição, procurando pôr em prática, com a disposição de pôr em prática aquilo que ouvimos da palavra de Deus, que esse
é o ponto máximo de Tiago, é um dos elementos mais enfatizados por Tiago, que nós devemos ser praticantes, devemos colocar em prática a palavra de Deus. Então ele diz, a partir do versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo se guardar incontaminado do mundo. Então ele diz, tendo disposição para ouvir a palavra de Deus com a mansidão, com a humildade, devemos agora pôr em prática aquilo que recebemos, que fomos instruídos da palavra de Deus, para que ela tenha efeito edificador, direcionador na nossa vida. Devemos seguir aquilo que a palavra de Deus orienta. Olha como ele descreve como é este processo de orientação. Quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós ouvimos ou lemos a palavra de Deus, ela então funciona como um espelho, mostrando como está a nossa vida. Isso é interessante porque é como a própria lei vai ser descrita. A relação da lei e graça é assim: a lei mostra quem somos, a lei mostra a nossa sujeira, e a graça mostra como Deus providencia limpeza para nós em Cristo. A graça, a lei mostra a nossa condenação, a graça mostra a nossa libertação. Por isso que ele vai fazer uma junção perfeita de lei e graça, dizendo assim: aquele que persevera na lei da liberdade. Ele fez uma junção de lei mosaica com os ensinamentos de Cristo, ou seja, em Cristo nós temos a plena liberdade da condenação da lei, temos a liberdade que nos adequa e nos conforma à lei. A lei mostra que estamos sujos e Cristo nos limpa. Então, estar na lei da liberdade é estar satisfazendo a lei de Deus em Cristo, é estar seguindo os preceitos da lei em Cristo, é estar de acordo com a lei de Deus em Cristo, na liberdade que temos em Cristo. Liberdade em relação à condenação, liberdade em relação à escravidão, mas liberdade em relação à vida de serviço. Então ele diz assim: aquele que vai para a palavra de Deus é como o que vai para o espelho. Ele chega diante do espelho, o espelho mostra a sua realidade, mostra como ele deve corrigir aquilo que está errado. Mostra quem nós somos, ou seja, nós vamos para a lei, nós vamos para a Escritura diz quem éramos sem Cristo e agora quem somos em Cristo e quem precisamos nos tornar em Cristo. Olha, você já foi regenerado, você já foi libertado, mas você ainda é sujo, você ainda tem pecado em você ainda tem defeitos em você, então você precisa corrigir. Olhe para aqui, o espelho diz isso, o espelho não só diz o que está errado, o espelho também diz o que está bom. Quando a gente vai para o espelho não diz, diz a realidade, e a realidade é que não está tudo ruim. Aí o que a gente olha? A gente olha lá e diz: ó, isso aqui está beleza, o cabelo ficou bom hoje e tal, mas tem uma melequinha aqui que eu caí um tiro, tem uma sujeirinha aqui, tem um defeitinho aqui. Então eu vou para a palavra de Deus, e toda vez que eu vou com disposição de ser instruído, certamente a Bíblia vai afirmar o que eu já tenho, o que eu já sou em Cristo, mas ela também vai dizer o que ainda eu preciso, o que eu preciso receber, o que eu preciso em Cristo, como eu preciso crescer em Cristo. É aí que é o ponto. Então ele diz: devemos nos achegar à palavra de Deus como quem chega a um espelho, mas existem duas posturas para quem vai para o espelho. Uma é ignorar o que o espelho está dizendo, a outra é levar em consideração o que o espelho está dizendo. É assim: se nós ouvimos a palavra de Deus e não fazemos, um dia terminei uma pregação, uma instrução, falei a respeito de alguns compromissos cristãos, aí um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu sei que eu estou errado, eu estou em falta nessa área aqui, e eu estou consciente do meu erro. Aí eu disse:
falta algo. Estar consciente do erro não é tudo. Pelo contrário, ter consciência do erro pode ser uma grande condenação, porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Se eu sei o que está errado, quando eu digo que eu estou consciente do que está errado e não faço nada para corrigi-lo, é pior do que aquele que diz assim, que não está consciente do seu erro, que está totalmente cego para o seu erro, que está totalmente dominado pelo seu erro a ponto de não conseguir enxergar. É pior ainda do que aquele que diz assim: eu sei que eu estou errado e não faz nada. É pior, a condenação é maior. Então Tiago diz assim: aquele que vai para o espelho, percebe o que está desalinhado, errado, sujo e não faz nada, é como aquele que ouve a palavra de Deus, entendeu o que a palavra de Deus diz, viu aonde está o seu erro e ignora. Que ouve a instrução, que foi despertado para o erro, foi orientado para o acerto e não faz nada. Tem gente que pensa que é piedoso, dizer assim: eu entendi que eu estou errado, e não faz nada para isso. É pior ainda. Então Tiago diz: aquele que ouve e não pratica é como que olha no espelho, foi despertado pelo espelho e não fez nada a respeito disso. É uma bênção sermos despertados pela palavra de Deus quando somos conduzidos à prática, à observância dela, mas é uma maldição sermos despertados pela palavra de Deus e continuarmos no erro da qual ela nos alertou. Então veja o tamanho da responsabilidade. Então Tiago diz, aí veja como é que Tiago vai dar um exemplo prático disso. Ele diz assim, por exemplo, tem muita gente que é dominado pelos sentimentos, o tempo todo a palavra de Deus dizendo que ele tem que dominar suas emoções, que ele não pode ser iracundo, que ele não pode usar a sua língua para derramar os seus sentimentos. Supõe ser uma pessoa religiosa e não refreia a língua, é linguarudo, é uma pessoa que não controla suas emoções, que é uma pessoa inconstante, que peca no falar. Então Tiago diz assim: não tem praticado uma religião pura. Qual é a religião pura? A religião pura é aquela que é o resultado do ouvir e o praticar. A religião pura, ele diz, é aquela que nos leva a amar a Deus e o próximo e a buscar santificação. Então, qual é a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e mesmo se guardar incontaminado do mundo. Ou seja, praticar o bem, praticar o amor ao próximo e buscar piedade e santificação. É praticar a palavra de Deus num ato de amar e de ser santo e de ser piedoso. Em outras palavras, está dizendo, é praticar aquilo que a palavra de Deus está dizendo, é pôr em prática as instruções da palavra de Deus. Então é um grande privilégio ouvir a palavra de Deus, mas também uma grande responsabilidade. Então Tiago conclui dizendo que para que nós tenhamos uma postura correta diante das tribulações, de maneira que sejamos edificados e direcionados espiritualmente, precisamos ouvir a palavra de Deus com um coração disposto, com um coração aberto, inclinado, manso e humilde, mas disposto a fazer aquilo que a palavra de Deus orienta, disposto a seguir a instrução da palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus sem essa postura, ela não funciona, não edifica espiritualmente. Tiago diz, é um mero ouvinte, e não um ouvinte que é beneficiado, edificado pela palavra de Deus. Que sejamos ouvintes, praticantes da palavra do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Senhor Deus e Pai, rogamos ao Senhor a Tua bênção, pedimos ao Senhor que disponha o nosso coração para ouvir de bom grado a Tua palavra, com mansidão, com humildade, dispondo a ser instruídos e a pôr em prática aquilo que o Senhor ordena em Tua palavra para a nossa edificação, para a nossa direção espiritual. Dá, ó Deus, a sabedoria necessária para que nós tenhamos
uma fé fortalecida no Senhor, para termos uma prática, uma ação fortalecida no Senhor. Para que em todas estas coisas o Senhor seja glorificado na nossa postura de verdadeiros servos do Senhor, ao lidarmos corretamente com as provas, com as tribulações desta vida. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.